Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo, ela é o livro mais lido do mundo, mais distribuído e mais traduzido. E a gente pode pensar que por ser o livro mais lido do mundo é porque nós temos uma quantidade enorme de cristãos. Mas a verdade é que não. Muitos filósofos, estudiosos, pessoas que não são tementes a Deus, elas estudam a Bíblia por achar a Bíblia um livro fantástico, um livro fabuloso. São mais de 31 mil versículos e essas pessoas dedicam tempo a estudar esse livro fantástico. Mas a Bíblia ela não é só um livro fantástico, um livro interessante. Ela é a palavra de Deus. É o que Deus quer nos falar. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hoje o nosso estudo vai ser em um único versículo. Então peço que os irmãos abram lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vou pedir que os irmãos leiam juntamente comigo, já que é um versículo, acho que dá para a gente ler todo mundo junto. Logo após a leitura, eu vou estar fazendo mais uma oração, tá? Vamos lá, todos juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, estou no capítulo errado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, por mais esse domingo na tua casa, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui com a alegria de aprender mais a tua palavra. Te louvamos por isso. Esteja me abençoando agora no momento da pregação, Pai, que o Senhor possa estar me usando, que eu possa estar falando somente aquilo que está na tua palavra, Senhor. Que possa ser de bom proveito para mim e também para os irmãos. É isso que eu peço, te agradeço, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, essa meditação ela veio de um fruto de um devocional. Não é uma meditação muito longa, mas foi algo que foi bem proveitoso para mim. Quando nós falamos da Bíblia, às vezes nós acabamos esquecendo do quão importante ela é. A Bíblia ela não é só um livro, mas ela é a palavra de Deus. É Deus falando a sua vontade, é Deus mostrando o que Ele quer que nós façamos, é Deus contando o que aconteceu e o que vai acontecer e na sua palavra. E às vezes nós acabamos esquecendo disso. No capítulo 3, no versículo 16, o versículo começa falando que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Esse termo de divinamente inspirada é soprado, né? Então, Deus ele usou diversos homens para escrever a sua palavra, conservando as características de cada escritor, mas o verdadeiro autor da palavra de Deus é Deus. É Deus quem a escreveu. É Ele quem a fez, né? Usando os homens, mas foi Ele quem a fez. Ela é divinamente inspirada. E o fato de nós sabermos que a palavra de Deus é o próprio Deus quem a escreveu, usando os homens, nos traz um conforto. Porque nós temos a plena certeza de que o que a palavra de Deus nos descreve acerca da história, daquilo que passou, ela é verdade, é verídica. Nós temos a plena certeza de que as promessas que Deus faz a respeito das coisas que vão vir é plena certeza, porque o nosso Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, não precisa abrir, tá? Eu vou usar diversos versículos, eu anotei aqui. Se os irmãos quiserem anotar para conferir depois. Mas Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz, a parte A do versículo: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança. Timóteo, um pouquinho para trás, capítulo 2, versículo 13 diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Isaías 40, capítulo 40, versículo 8 diz: Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então nós temos esse conforto
na palavra de Deus em saber que, por ele ser o autor, é algo perfeito. O que contém na palavra de Deus é realmente verdade. Aquelas promessas que são descritas, nós temos a certeza e a tranquilidade de saber que vão acontecer, porque Deus é fiel e ele a prometeu por si mesmo, né? A próxima descrição do versículo, né, o próximo ponto do versículo, ele diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Deus, na sua palavra, desde o começo, desde o Velho Testamento até o final do Novo Testamento, ele aponta a Cristo. Nós vemos Cristo sendo apontado na morte do animal no Jardim do Éden, nos sacrifícios que o povo de Israel fazia em remissão dos pecados. No Novo Testamento nós vemos a história de Cristo sendo contada, a vida de Jesus Cristo, o plano de Deus na sua morte para nos salvar. E Deus, ele nos, através da pregação da palavra, né, o crer vê pelo ouvir, ouvir pela palavra, através da pregação, ele usa a palavra dele para nos salvar e ele não nos deixa desamparado. Ele nos salva através da sua palavra e também através da sua palavra ele nos ensina qual é a sua vontade, o que ele quer que nós façamos. Ela é proveitosa para ensinar. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 2 e versículo 10. Em Efésios, capítulo 2, versículo 2 diz: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ao versículo 8: Que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele nos salva através da sua palavra, e através da sua palavra ele também nos deixa a maneira como nós devemos viver, cumprindo a sua vontade. Na palavra de Deus nós encontramos qual é a vontade dele para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar e ela também é proveitosa para redaguir e corrigir. Vou botar lá para Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir. Deus, ele nos salva através da sua palavra, ele nos ensina através da sua palavra e ele também, através dela, nos repreende e nos corrige quando nós nos desviamos dela. Então, ele deixa para nós, na sua palavra, a maneira como nós devemos viver e quando nós falhamos em cumprir, ele também nos repreende e nos corrige através da sua palavra. E às vezes a gente acha que a correção é uma coisa ruim, mas na verdade a correção é o amor de Deus sendo mostrado a nós, né? A gente fala sobre correção, os filhos ficam até, nossa, tanto que eu apanhei da minha mãe, mas a gente sabe que a correção dos pais, a correção de um pai para com o filho, na verdade é a prova do amor dele, né? Ele está demonstrando a sua preocupação, o seu amor. Agora eu estou aprendendo com o Oliver, né? Ele é pequenininho, mas ele já faz bastante arte já. Dá vontade de dar uns tapas no menino. Então nós vemos que através da palavra de Deus, ele nos salva, ele nos ensina qual é a sua vontade, ele nos repreende e nos corrige quando nós desviamos dela, e ele também diz que a palavra de Deus é proveitosa para nos instruir em justiça. Ele também nos guia pelo caminho correto. E aqui eu dei um exemplo, irmãos, que na minha cabeça faz super sentido. Eu espero que faça sentido para os irmãos. Mas a nossa vida cristã, em relação à leitura bíblica, a palavra de Deus, ela é como eu trabalho no meu serviço. No meu serviço eu trabalho com manutenção. A gente tem 3 tipos de manutenção. A gente trabalha com manutenção emergencial, a gente trabalha com manutenção corretiva e a gente trabalha com manutenção preventiva. A manutenção emergencial é quando o equipamento ele quebra. E quando ele quebra, ele causa consequências e prejuízos. Quando é uma manutenção corretiva, é um erro que ele acontece um pouco mais demorado, mas
constante, assim, né? É o mesmo erro, mas com um espaçamento de tempo maior. E quando ela é corretiva, apesar dela não trazer uma consequência imediata, ela traz uma consequência ao longo do tempo. Se você tem uma parada no mesmo equipamento, do mesmo jeito, isso gera consequências na parte dos dados, né? Vamos dizer assim. E a gente tem a manutenção preventiva, que é muito. Qual o termo certo? Não é desqualificada a palavra, mas ela é muito deixada de lado, apesar de ser o mais importante. Porque na manutenção preventiva, a gente age no problema antes que ele aconteça. A gente revisa o equipamento e troca cada parte do equipamento, seja a parte mecânica, a parte elétrica, antes dela gerar falha. Porque a ideia é ela não gerar a parada, né, e assim as consequências, né? Então, o cristão, quando ele tem a palavra de Deus, a constância na leitura da palavra de Deus, ela funciona assim. Se a gente não tem uma vida constante lendo a palavra de Deus, a gente vai ter uma vida emergencial. Nós vamos cair em pecado constantemente, porque a leitura da palavra ela está diretamente ligada com a nossa santidade. A gente vai ver. A palavra é o nosso alimento. Então, quando a gente não se alimenta, a gente fica fraco. Quando a gente está fraco, a gente cai. Então, quando nós não temos uma constante leitura, quando a gente não se alimenta constantemente da palavra de Deus, a gente fica numa manutenção emergencial, com consequências, caindo em pecado, e isso gera, né, as consequências. Quando nós não temos uma leitura constante na palavra de Deus, a gente pode cair na questão da manutenção corretiva, que é nós cairmos no mesmo pecado, mesmo que um pouco distante, mas a gente falha na mesma coisa. A gente não está firme do jeito que deveria estar na palavra de Deus. E quando a gente faz a manutenção preventiva, que nada mais é, irmãos, do que nós dedicarmos o nosso tempo, o nosso foco na leitura da palavra de Deus, a gente vê que tudo flui melhor. A nossa vida flui melhor. A nossa vida é espiritual, né? Davi fala que guardou a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. Então a gente vê a importância de nós termos uma leitura constante na palavra de Deus e colocá-la em prática em nossas vidas. A palavra de Deus, ela não só é corretiva não, perdão. Ela não só nos ensina, ela não só nos repreende, nos corrige, nos instrui, mas ela também é a nossa defesa. E isso é um exemplo que o próprio Cristo deixa para nós. Peço que os irmãos abram em Mateus, no capítulo 4. Os irmãos entenderam o exemplo da manutenção, irmãos? Espero que tenha ficado, que tenha dado para entender, né? Que bom, né? Vamos abrir em Mateus, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Aqui em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, fala a respeito da tentação de Jesus, tá? Então, Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os irmãos notam aqui
na resposta de Jesus Cristo uma coisa em comum? O que é? Jesus Cristo ele usa a palavra, irmãos, como em resposta a Satanás. A palavra ela é a nossa defesa. Quando nós temos uma vida constante em leitura e aprendizado da palavra, nós nos tornamos crentes mais fortes, mais firmes, mais resistentes. E quando a gente se depara com a nossa carne ou com alguma investida de Satanás, a gente resiste, porque estamos fortes dentro da palavra de Deus, né? E eu acho interessante esse período do ano, agora, a gente passou pela virada do ano, né? E é até bem comum, até entre os que não são crentes, eles fazem uma retrospectiva do ano que se passou. E eu queria trazer isso para os irmãos também, fazendo a nossa retrospectiva do nosso ano de 2015. Quanto tempo? 2016? Nossa, 25, tô viajando, né? 2015 está muito atrás. Eu olhei aqui 2026, eu olhei 2016 e aí falei 2015. Olhando para o nosso ano de 2025. Sabendo da importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. Sabendo que a palavra de Deus é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos instrui, é através dela que nós nos fortalecemos. Quanto tempo nós gastamos em leitura da palavra de Deus? Quanto tempo nós nos dedicamos lendo a palavra de Deus? Eu fiz aqui um pequeno cálculo, suscetível a erros, tá? O nosso ano de 2025, ele teve 8.766 horas, irmãos. Dessas 8.766 horas, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu tirei 8 horas de serviço, 8 horas de sono e 2 horas para refeição. Subtraí tudo isso. Deu um total de 2.194 horas, que eu vou colocar como se fossem nossas horas vagas, né, no ano de 2025. Eu sei que às vezes a gente tem algum compromisso por fora, né, mas eu dei uma alongada. Ninguém dorme 8 horas, né? Muito difícil. Mas enfim, sobraram 2.194 horas no ano de 2025. Quanto tempo a gente gastou com a leitura da palavra? Quanto tempo a gente gastou em oração? Quanto tempo a gente dedicou à nossa vida espiritual? Desse tempo que sobrou, dessas 2.094 horas, digamos que nós gastamos 1.000 horas. Deixamos 1.000 horas para usarmos com leitura, oração, louvor a Deus. Dessas 1.000 horas, quanto foram um tempo de qualidade? Né? A gente pega como exemplo um trabalhador, né? Vou colocar como um trabalhador. Eu estou trabalhando. Eu chego 7 horas na minha casa, eu durmo às 10. Chego 7 horas, chego cansado, irmãos. Mas eu ainda chego com um pouco de energia, com um pouco de foco. Em vez de nós dedicarmos esse tempo à palavra de Deus, não, a gente vai tomar um banho. É prudente nós tomarmos um banho, né? A gente chega suado do serviço. 8 horas. Nós podemos separar um tempo bom de foco, de qualidade, e nós não fazemos isso, nós vamos comer. 9 horas, nós podemos dedicar um tempo bom, de qualidade ou não. A gente vai mexer no celular, vai conversar no WhatsApp, vai ver um vídeo. 10 horas, estamos cansados, vamos deitar. E aí quando a gente deita na nossa cama, coloca a cabeça no travesseiro, exausto, cansado, com sono, a gente vai orar a Deus. E o que acontece muitas vezes? A gente dorme. Olha para você ver a falta de temor, irmãos. Que falta de temor que é. A oração é nós estarmos na presença de Deus. E a gente dorme na presença de Deus. Era para ser um momento sagrado, um momento importante na vida do crente. E nós usamos o pior do nosso tempo para nós nos dedicarmos a Deus. E não só em oração, a gente vem em devocional, na questão da leitura da palavra. Muitas vezes a gente pega e a gente deixa para fazer a leitura da palavra enquanto a gente arruma a casa, por exemplo. Ou eu tinha o costume de escutar a pregação quando estava dirigindo. E isso não é ruim, irmãos. Você limpar a casa ouvindo uma pregação ou dirigir escutando uma pregação é uma coisa boa. O problema é quando a gente deixa isso se tornar o nosso devocional. A gente não faz uma leitura focada e profunda na palavra de Deus. A gente usa esse momento onde a gente está focado em arrumar a casa, em fazer outra coisa, em dirigir, para ser o nosso momento de louvor e de
é onde nós estamos alimentando. A gente se alimenta direito, com foco no trânsito, com foco em arrumar a casa, em limpar, em fazer outra coisa. Eu estou dando um exemplo, né? Em correr, em fazer um esporte. A gente não faz direito. Não tem um foco total. E aí o que acontece? A gente tem uma alimentação bem rasa, o que nos torna fracos. Então, é importante que nós, nesse ano de 2026, né, a gente fala muito sobre metas no próximo ano que vai vir. Que seja a nossa meta, irmão. A gente deixar o melhor do nosso tempo para servir a Deus. Que seja a nossa meta. Né? Meta que eu falo é a gente planeja muito o ano. Às vezes a gente planeja viagem para o final do ano e a gente está no começo do ano. E a gente não coloca em nenhum dos nossos planejamentos servir a Deus melhor. Né? Pelo menos eu vejo isso na minha vida. Falta muito de eu me planejar em servir a Deus melhor. Então, que nesse próximo ano nós possamos servir mais a Deus, ler mais a palavra dele. É na palavra dele que está a vontade dele, a maneira como nós devemos viver, como ele quer que nós vivamos. É na palavra dele que ele nos corrige, é na palavra dele que ele nos instrui para que nós não pequemos. Então, que nesse ano de 2026 que possamos dedicar o melhor do nosso tempo de qualidade, que nós possamos nos dedicar como igreja mesmo, né? Em servir a Deus melhor. Mais tempo, dedicando mais a nossa, dando as primícias para Deus. Peraí. Eu até coloquei aqui, isso aqui é uma coisa pessoal minha, tá? Mas é engraçado que às vezes eu vou fazer a leitura, eu estava fazendo a leitura no Velho Testamento. E a gente vê o povo de Israel, eu estava lendo a parte de Êxodo, o povo no deserto, né? A gente vê o povo no deserto, colunas de fogo acompanhando o povo, era a nuvem, Deus mandava alimento e o povo caía em pecado. E o que acontece é que quando a gente lê isso, eu não sei os irmãos, mas eu, quando leio, eu falo, nossa, como que aquele povo pecava, gente? Vendo tanta coisa, como que ele pecava, não é verdade? Mas a gente, eu acredito que é até pior, irmãos. Porque a gente tem a Bíblia completa e perfeita. A palavra de Deus fala sobre todas essas coisas. A gente tem certeza de que elas aconteceram. Não só isso, mas a gente tem o Novo Testamento, a vida de Jesus Cristo descrita nela. A gente tem certeza de que isso acontece. A gente tem as promessas, irmãos, escritas para nós. A gente tem certeza que vão acontecer. E mesmo assim, a gente cai em pecado. Né? E para mim mesmo, né, quando eu meditei nisso aqui, acabou comigo, né? Foi não só eu julgando um povo lá do Velho Testamento e eu tô, ao meu ver, pior que eles. Que eu tenho o que é perfeito e mesmo assim eu ainda peco contra Deus. E a gente falou do passado, a gente falou do futuro e a gente só falando do presente, irmãos. O presente é sobre mudança. A gente estabelece muitas coisas no futuro que a gente não faz, né? Eu mesmo, de meta de ano, já estabeleci umas 5 vezes que eu vou começar a academia. Todo ano eu falo que eu vou começar a academia. E eu não começo. Porque eu não faço uma mudança na minha vida. Se eu, no outro dia, fosse para academia, eu começaria a academia. Mas eu falo, não, eu vou começar, e eu nunca começo. Então, que a nossa mudança em dedicação à palavra de Deus, em leitura dela, em alimentação da palavra, seja a partir de hoje. Possamos, hoje já, mudarmos, nos dedicarmos mais em leitura da palavra, em foco, dentro da leitura, em dedicarmos o melhor tempo para as coisas de Deus, as primícias, né? E para encerrar, eu queria ler com os irmãos o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, a gente não é só sobre lermos a palavra de Deus, porque nós lemos o Velho Testamento, os 10 mandamentos e saber o que Deus quer que nós não façamos e o que Deus quer que nós façamos. Mas é nós colocarmos em prática em nossas vidas. Então, que possamos estar tendo uma vida constante em leitura da palavra e colocar ela também em prática em nossas vidas. Venhamos a praticar a palavra de Deus. Esse livro aqui não é um simples livro, mas é a palavra dele. Ele fala conosco através dela. Amém?
essa é a mensagem que eu tinha para os irmãos. Espero que tenha sido de crescimento, proveitoso para os irmãos, como foi para mim. Passar a palavra para a Maria.